Fala pessoal que nos acompanha ao vivo, bom dia galera, tudo tranquilo? Como é que vocês estão? Estão me ouvindo de boa? Estão me escutando de boa aí? Vê aí, diz pra mim se o áudio tá legal, porque vocês sabem que o Instagram de vez em quando tá frescando nesse período em relação ao áudio aí. Me dá um ok se tá tudo bem com o áudio. A Josiane acabou de entrar. O Ranieri Santana tá por aqui, bom dia Ranieri. Volney tá por aqui, Maristela Gonçalves, Renilda Santa Rosa, Mari Florbela, Fabrício Peixe acabou de chegar, valeu. Tatiane Lima Gomes, Paulinho Monteiro, minha amiga professora Mariana Martins, grande professora Mariana. O Dório tá dizendo, cara, de ressaca não, cara, eu tô de ressaca não, eu, pelo contrário, a coisa que eu menos fiz nessa quarentena foi beber. Eu tô cansado mesmo já, cansado de estar em casa, cansado de ver tanta politicagem aí, cansado de todo dia receber ligação de uma pessoa falando que foi demitida, de empresa que quebrou, enfim. Cansa muito assim, e eu tenho um bebê, né, eu tenho criança pequena e tô só eu e a esposa em casa. A pessoa que nos ajuda com a bebê, obviamente, está em casa e cuidando da família, e é cansativo. Quem tem bebê, quem tem criancinha pequena, que acorda de madrugada, que tem que tomar conta logo cedo, sabe como é cansativo. Mas estamos aqui, só não peleia quem já morreu, né? Só não luta quem está morto. Então, estamos aqui, estamos na luta aqui, firme e forte, e na esperança que a gente vai sair melhor disso tudo, e na esperança que isso vai acabar. E só notícias boas, assim, mesmo em todo esse caos, todo esse pânico, a gente só tem notícias boas. Eu todo dia publico boa notícia do dia, só que assim, não sei se vocês sabem, eu estou evitando me atualizar pela imprensa brasileira. Eu cheguei à conclusão que hoje quem se atualizar pela imprensa brasileira, CNN, Globo News, vai dar um tiro na cabeça. Então eu estou lendo muita coisa estrangeira, The New York Times, The Washington Post, Jerusalem Post, Le Figaro, e eu leio mais ou menos em inglês e o restante eu tenho que botar no Google Tradutor, então dá um trabalhinho grande. Aí, mas eu tenho lido, comecei hoje de madrugada, eu tenho lido muita notícia boa, principalmente sobre em relação à questão da medicação e do protocolo da Prevent Senior. Agora de tarde eu vou terminar de ler. E quando for à noite eu vou publicar a boa notícia do dia, tá certo? Que eu acho que vai ser a melhor notícia que eu vou dar ao longo de todo esse período, vai ser a notícia de hoje, beleza? Bom, mas vamos lá, vamos embora que o tema agora é direito penal. Deixa eu só dar um recado a vocês, inclusive, com base nessa boa notícia de hoje às 19h30, eu vou fazer uma live aqui com Pedro Augusto. Galera, eu já fiz 2 lives com Pedro Augusto, fantástica. Quem assistiu a live sabe que eu disse que para mim ele é o homem mais inteligente que eu conheço. E nós vamos falar justamente sobre essas boas notícias e sobre a previsão que muita gente está dando do que vai acontecer com o nosso país na próxima semana. Mas é hoje às 19h30. Se puder botar na sua agendinha aí, depois eu vou divulgar às 19h30. Tá aí, professor Felipe Menezes, que está chegando agora. Grande professor Felipe Menezes, nos ajudou demais nesse período, trazendo informações de civil, direito do consumidor. Felipe Menezes, que eu descobri nesse período que assim, a gente pensa de forma completamente oposta, ele tem uma visão de mundo completamente diferente da minha, mas os opostos se complementam e a gente se respeita, e ele está sempre nos ajudando aqui. Mas vamos lá, vamos tratar de direito penal agora, que é o que nos interessa, tá bom? Vamos tratar de direito penal e mais especificamente vamos tratar de 3 crimes que surgiram muitas dúvidas sobre eles depois de uma live que eu fiz ontem. Eu fiz uma live comentando aqui se era possível a autoridade policial, guarda municipal prender pessoas em uma determinada situação. Essa live já está no meu canal no YouTube, youtube.com/Giovanni Moraes, e essa live ela estava disponibilizada aqui no meu Insta, já deve ter saído, 11 horas, 11 e pouco já deve ter saído, mas está no canal do YouTube. E depois da live de ontem, eu notei que começou a surgir uma discussão muito grande sobre o crime de resistência, desobediência e desacato. As pessoas estavam meio que confundindo quando seria crime de resistência, quando seria crime de desobediência. E eu vi muita gente também confundindo a forma de tipificar o crime de
desacato. Então, basicamente, o que nós vamos tratar hoje é do artigo 329, que é o crime de resistência, 330 e 331. E a live de hoje vai ser muito importante, não só para você entender quando esses crimes estarão caracterizados e quando não estarão, mas para você que está firme e forte nos estudos para concursos públicos, para você que está firme nos estudos para a prova da OAB, seja a primeira fase ou a segunda fase, a diferenciação entre esses três crimes é algo muito relevante, principalmente em provas das carreiras policiais ou para a segunda fase da OAB. Então vamos lá, pega o teu vadimeco aí, abre teu vadimeco, ou então anota os artigos de lei que eu vou citar para depois você ler no vadimeco, dá teu desenrolo, dá teu jeito. Artigo, vou ler aqui o artigo e vou comentar e trazer análise de cada um deles e depois eu dou um bizu genérico para você nunca mais confundir os três. Artigo 329 do Código Penal, crime de resistência. Opor-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário público competente para executá-lo ou quem esteja lhe prestando auxílio. Na modalidade simples, que é a do caput, a pena é de detenção de 2 meses a 2 anos. Já vimos que se trata de infração de menor potencial ofensivo. Daqui a pouco eu justifico o porquê. Parágrafo 1º. Se o ato, em razão da resistência, não se executa, eu tenho uma modalidade qualificada, a pena é de 1 a 3 anos. E o parágrafo 2º diz que as penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Vamos lá. Nós temos 3 pontos elementares que precisam ser observados para que você tenha a tipificação do delito de resistência. O primeiro ponto é: deve existir uma notória oposição do agente delituoso a ato legal, a execução de ato legal. Por isso que eu já te digo que o crime de resistência é um crime de tipificação condicionada. Grave essa expressãozinha, principalmente se você for fazer concurso para delegado de polícia. O crime de resistência é um crime de tipificação condicionada. O que são crimes de tipificação condicionada? São aqueles crimes que, para poderem ser tipificados, é preciso que você satisfaça um requisito anterior, um requisito antecedente. Se esse requisito antecedente não estiver satisfeito, a conduta posterior não poderá ser caracterizada como crime. De novo, se o requisito antecedente não estiver satisfeito, a conduta posterior não poderá ser caracterizada como crime. Então, quando você pensar em resistência, você vai pensar o seguinte: existe um ato legal, um ato lícito que está sendo executado ou por um funcionário público ou por um particular que preste auxílio a esse funcionário público, e o indivíduo está se opondo a este ato legal. Olha aí o primeiro grifo, olha o primeiro detalhe que você tem que estar ligado. Se o ato que está sendo executado, ele é ilegal, você de cara já desnatura a possibilidade de caracterização do crime de resistência. Por quê? Porque é um crime de tipificação condicionada. Giovanni, dá um exemplo aí. Vamos lá. Imagina a seguinte situação hipotética. Imagine que eu morasse numa casa. Eu moro em prédio, eu moro em apartamento. Mas imagine só que eu morasse em uma casa, ao rés do chão, ou seja, no nível da rua. E de repente, um fiscal de prefeitura chega batendo na porta da minha casa. Ô, de casa? Diga, eu vou entrar na sua casa. Eu digo, por que você vai entrar? Porque eu sou fiscal de prefeitura e eu quero fazer uma fiscalização aí. Eu digo, não, mas você não vai entrar. Eles vão, eu vou entrar porque eu quero, eu sou fiscal de prefeitura, eu posso. O cara vem e mete o pé na porta da minha casa para entrar. Eu me oponho com emprego de violência ou grave ameaça e não deixo ele entrar. Isso não seria da minha parte crime de resistência. De novo, isso não seria da minha parte crime de resistência. Por quê, professor? Porque, veja, a casa é asilo inviolável do indivíduo.
Isso é premissa constitucional elementar, está lá no artigo 5º da Constituição Federal de 88. A casa é asilo inviolável, nela ninguém podendo entrar, salvo mediante determinação judicial, em caso, isso durante o dia, em caso de desastre para prestar socorro ou em flagrante delito notório. Se o fiscal da prefeitura não tem uma ordem judicial, não se trata de caso de desastre e não há flagrante delito notório, ele não pode entrar. A execução do ato de violação do meu domicílio é um ato ilegal da parte dele. E, por consequência, a minha oposição, ainda que carreada do emprego de violência ou grave ameaça, não caracterizará crime de resistência. Dependendo do caso concreto, pode não caracterizar nem crime nenhum. Eu estaria agindo na defesa do meu patrimônio e da inviolabilidade do meu domicílio. Eu estaria agindo amparado em tese pela excludente de ilicitude da legítima defesa. Então, quando você pensar na caracterização do crime de resistência, você tem que pensar assim: o ato que está sendo praticado, ele tem que ser um ato legal, ele tem que ser um ato respaldado na norma jurídica e no devido procedimento que a lei assim o estabelece ou prevê. Segundo elemento, ao se opor a esse ato legal, a oposição tem que ser carreada com violência ou grave ameaça. Isso é elementar do tipo, isso não sou eu que estou dizendo, está na letra da lei. E a violência ou a ameaça tem que ser direcionada à pessoa. A violência ou a ameaça, de novo, tem que ser direcionada à pessoa. Exemplo, imagine só que um oficial de justiça chega na minha casa para executar uma citação. Ou um oficial de justiça chega na minha casa para promover uma reintegração de posse mediante mandado judicial. Foi instaurado um processo, um devido processo. Nesse processo, um juiz com competência para tal expediu uma ordem judicial e essa ordem judicial está sendo executada por um oficial de justiça. O oficial de justiça está praticando um ato legal. Se eu me oponho a esse ato com emprego de violência ou grave ameaça, eu jogo uma pedra no oficial de justiça, eu solto os cachorros, eu venho com uma arma de fogo na mão e digo sai, 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 não chega nem perto da minha casa, eu estou me opondo com emprego de violência ou grave ameaça em relação à pessoa à execução de um ato legal. Em tese, eu estou incorrendo no crime de resistência. E o terceiro elemento que é fundamental ser destacado: muitas pessoas acham que resistência é um crime próprio em relação ao sujeito passivo. Ou seja, muitas pessoas acham que resistência é um crime que só pode ser praticado contra funcionário público. Isso não é verdade. A resistência pode ser praticada contra funcionário público ou contra terceiro que lhe preste auxílio. De novo, a resistência pode ser praticada em detrimento de funcionário público ou pode ser praticada contra terceiro que lhe preste auxílio. Vamos dar um exemplo. Imagina só que o oficial de justiça vem fazer uma reintegração de posse mediante mandado judicial específico no horário que a lei permite. Só que, ao chegar no imóvel, ele se depara com um portão de ferro guarnecido por uma corrente e um cadeado. Ele bate, ele chama, notoriamente tem gente dentro do imóvel, mas ninguém vem abrir. Ele, o oficial de justiça, convoca um chaveiro. O chaveiro é um particular. Só para quem não está acostumado, usa-se no direito penal a expressão particular para se opor àquele que não é funcionário público. Todos aqueles que não se enquadram no conceito de funcionário público, disciplinado ao teor do artigo 327 do Código Penal, caput e parágrafo 1º do artigo 327 do Código Penal. Todo mundo que não se adequa àquela conceituação do funcionário público, para fins de direito penal, são tidos como particulares. Então o oficial de justiça chama esse chaveiro. Esse chaveiro é um particular que está prestando auxílio na execução do ato do oficial de justiça. Quando o chaveiro está abrindo o cadeado para que o mandado de reintegração de posse seja cumprido,
A pessoa que está dentro do imóvel vem com a faca na mão ameaçando o chaveiro. Sai, 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 desaparece, não vai morrer. Sai, 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 desaparece, não vai morrer. Nesse caso, também estaria caracterizado o crime de resistência. Essa oposição ao ato legal, que obrigatoriamente tem que ser carreado de violência ou grave ameaça contra o indivíduo, pode ser uma oposição ao ato praticado pelo funcionário público de forma propriamente dita, ou então a um terceiro que lhe preste auxílio, desde que esse terceiro que lhe preste auxílio esteja agindo exatamente como a lei manda, desde que esse terceiro que lhe preste auxílio esteja agindo exatamente dentro dos ditames normativos. Por exemplo, me perguntaram, eu recebi essa pergunta no direct hoje pela manhã, por volta de umas 8 horas, me perguntaram sobre um fato que aconteceu aqui na cidade do Recife na tarde de ontem, no final da tarde de ontem. O prefeito da cidade do Recife, o senhor Geraldo Júlio, baixou uma determinação proibindo a circulação de pedestres em via pública em território da cidade do Recife. Ele proibiu que circulasse no calçadão de Boa Viagem. Eu não estou falando comprar, estou falando ir para casa, estou falando andar na rua, no calçadão de Boa Viagem. E aí eu recebi as imagens de uma senhora. A senhora devia ter aí seus 45, 50 anos, que estava andando na rua, andando no calçadão da Praia de Boa Viagem. E ela foi abordada por agentes da Guarda Municipal do Recife. E ao ser abordada por agentes da Guarda Municipal do Recife, esses agentes pegaram ela e disseram que ela tinha que sair do calçadão. E ela disse que não ia sair. E ela começou a dizer que não ia sair. E eles disseram que havia uma ordem do prefeito. E ela argumentou, coberta de razão, que o prefeito não podia dar aquela ordem, que a restrição ao direito de ir e vir só em estado de guerra e estado de sítio, que o prefeito não pode decretar estado de sítio. E aí os agentes da Guarda Municipal pegaram ela pelo braço e queriam arrastar ela. E ela, para não ser arrastada, ela começou a se debater com os agentes. Os agentes seguraram ela pelo braço e ela começou a bater para os agentes soltarem ela. E aí, resumo da ópera, entre outras coisas, ela foi enquadrada, segundo informações que eu recebi, estou vendendo o peixe do jeito que eu comprei, eu vi só as imagens e a informação, ela foi enquadrada por crime de resistência. Nesse contexto, não tem crime de resistência. Ela não incorreu em crime de resistência, porque perceba, ela estava se opondo à execução de um ato por parte de funcionário público? Sim. Ela empregou de violência contra esse funcionário público? Sim. Mas o ato praticado pelo funcionário público é notoriamente ilegal. A caracterização do crime de resistência, como eu disse, é o primeiro elemento de caracterização da tipificação do 329, presume que o ato seja legal, opor-se à ordem legal. Se a ordem é ilegal, essa oposição não pode caracterizar resistência. Ela sofreu um constrangimento caracterizador de abuso de autoridade e reagiu a esse constrangimento. Ora, se o constrangimento que ela sofreu é caracterizador de abuso de autoridade, por óbvio, claro e evidente que ela não pode incorrer no delito de resistência porque o ato se tornou ilegal. Aí algumas pessoas perguntam, mas professor, a ilegalidade foi do prefeito e não da Guarda Municipal. Veja, no âmbito do serviço público, e nós conversamos muito sobre isso na live de ontem, no âmbito do serviço público, a exclusão de culpabilidade para o servidor público é só se a ordem for manifestamente ilegal. Artigo 22 do Código Penal. Essa ordem é manifestamente ilegal, ponto. Se ela está executando, o seu executor está executando uma ordem manifestamente ilegal. Continua sendo abuso de autoridade da parte do executor também. E isso está acontecendo em várias outras cidades do Brasil. Eu vi as cenas de Maringá, onde a Guarda Municipal botou um cara para dormir com um mata-leão, porque o cara estava dentro da casa dele lavando um carro. Pelo amor de Deus. Então, a resistência presume que a ordem seja legal, que o indivíduo se oponha à execução dessa ordem legal com emprego de violência ou grave ameaça. E insisto, essa oposição pode ser em detrimento do próprio funcionário público ou pode ser em detrimento de terceiros. Na modalidade simples, que é a modalidade do caput do artigo 329, trata-se de infração penal de menor potencial ofensivo. Só que aqui tem um detalhe, tá?
aqui tem um detalhe importantíssimo, que talvez seja a grande pegadinha de prova de concurso. Olhe o tipo penal, a pena do tipo penal do caput. Pena de detenção de 2 meses a 2 anos. Eu posso dizer que esse caput do 329 é infração penal de menor potencial ofensivo? Posso. Por quê? A Lei 9.099/95, que é a lei que instituiu no Brasil os juizados especiais, dentre eles os JECRIMs, os Juizados Especiais Criminais, e estabelece que crimes de menor potencial ofensivo são aqueles cuja pena máxima é de até 2 anos. Então, em tese, eu tenho um delito de menor potencial ofensivo, só que vejo um detalhe. O parágrafo 2º do artigo 329 diz: as penas deste crime, deste artigo, são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Aqui nós temos 2 situações distintas. Primeira situação. Vamos imaginar que o fiscal da prefeitura chegou na minha casa. Eu vou pegar esse exemplo do fiscal da prefeitura, que é o mais comum na doutrina. O fiscal da prefeitura chegou na minha casa e esse fiscal da prefeitura ele tem uma autorização judicial para fazer uma fiscalização numa obra que eu estou realizando. Eu estou dando o exemplo de um fiscal de prefeitura que tem a ordem judicial, que pode legalmente entrar no meu imóvel para fazer uma fiscalização. Ele vem entrar no imóvel, eu viro para ele com a faca na mão e digo: venha não! Se você vier, eu lhe mato. Se você chegar perto daqui, eu vou lhe matar. Não se invente de se aproximar, não. Aí o cara diz: porra, eu vou entrar. Que porra é essa que eu não vou entrar? Eu chamo a polícia agora e vou entrar. Chama a polícia, entra e faz a fiscalização. Qual o meu crime? O meu crime é de resistência nos termos do caput do 329. A polícia pode me capturar? Pode. A polícia pode me capturar. A polícia pode me levar para a delegacia? Pode me levar para a delegacia. Eu posso ser autuado e submetido ao procedimento do auto de prisão em flagrante delito? Não posso. Não posso. Por quê? Porque eu incorri no caput do 329. Eu cometi o crime de resistência mediante emprego de ameaça a funcionário público. Eu ameacei o funcionário público, mas o ato foi executado e só teve uma ameaça. Qual é a pena do meu crime? Detenção de 2 meses a 2 anos. É infração de menor potencial ofensivo e aplica-se o procedimento do TCO, do termo circunstanciado de ocorrência. Agora, eu vou mudar o exemplo um trisquinho e vocês vão ver como o direito penal é lindo e a beleza do direito penal está nessas sutilezas. O oficial de justiça chegou, o funcionário da prefeitura, chegou e disse: vou entrar, tá aqui a ordem judicial, vou fazer a fiscalização. Eu venho e dou um murro na cara do cara. Buf! O murro pega. Suma daqui, você não vai entrar. O cara, mesmo levando o murro, foi mal, chamou a polícia e entrou. Qual crime eu pratiquei? Eu pratiquei o crime do caput. Continua sendo resistência. Eu me opus à execução de um ato legal mediante emprego de violência. Posso ser capturado? Posso. Posso ser conduzido para a delegacia? Posso. Posso ser submetido à lavratura de auto de prisão em flagrante delito? Posso. Oxe, professor, não é a mesma coisa do exemplo anterior? Não. É aí que o povo se lasca em prova de polícia. É aí a diferença entre quem sabe direito penal e quem acha que sabe direito penal para concurso público e exame de ordem. Repare, no primeiro caso, a resistência foi caracterizada pelo desempenho da ameaça. A pena é a do caput. Nesse segundo exemplo, a resistência é caracterizada pelo emprego da violência. E o que é que diz o parágrafo 2º do artigo 329? O parágrafo 2º do 329 diz que as penas deste artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Significa que nesse caso eu respondo pela resistência
em concurso material com a lesão corporal de natureza leve. E a lesão de natureza leve, quando eu pego a pena do 129, a pena máxima do artigo 129, que eu só confirmar aqui para não falar besteira, a lesão corporal, a pena é de detenção de 3 meses a 1 ano. Quando eu pego a pena máxima do 129 e somo com a pena máxima do 329, extrapola o limite de 2 anos. Extrapola o limite do GECRIM. Nesse caso, o delegado vai me autuar em flagrante delito pela combinação da resistência com a lesão corporal. E esse é um detalhe que muita gente não se liga. Quando você tem o concurso de crimes e a bronca chega na delegacia, o delegado de polícia, conforme entende majoritariamente a doutrina e a jurisprudência, deve aplicar no concurso de crime a chamada teoria do pior cenário. O que é a teoria do pior cenário? O delegado vai pegar a pena máxima combinada em lei para todos os delitos e vai somar. Se essa soma ultrapassar o limite de 2 anos, ele obrigatoriamente afasta o procedimento do TCO e instaura o procedimento do auto de prisão em flagrante delito. Perceberam? Aí você me pergunta, mas PLGG, no primeiro exemplo, então, eu tenho a resistência mais o crime de ameaça. Não é assim que funciona, porque o parágrafo 2º do artigo 329 diz que a resistência é aplicada sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Mas ele não faz referência à ameaça. Não sou eu que estou dizendo, não, é texto normativo. É letra de lei. De novo, o parágrafo 2º do artigo 329 diz que a responsabilização pela resistência vai acontecer sem prejuízo das penas correspondentes à violência. Mas ele não faz referência às penas correspondentes à ameaça. Então, nesse contexto, a ameaça está absolvido no contexto da resistência, pela aplicação da regra ou princípio da consunção. Viram como é sutil esse detalhe? Viram como é sutil e como isso pode aparecer com uma grande pegadinha em prova de concurso e muita gente não se liga. Então vamos repetir só para que você tenha certeza que não vai cair nessa pegadinha. Você está diante do crime de resistência. Esse crime de resistência foi praticado apenas com emprego de ameaça, mas mesmo a ameaça existindo, o ato praticado pelo funcionário público ocorreu. Qual é a tipificação? Caput do 329. Pode prender em flagrante delito? Não, porque a pena máxima é de 2 anos, o procedimento é do TCO, do termo circunstanciado de ocorrência, exatamente como está previsto no parágrafo único do artigo 69 da Lei 9.099/95. Agora, se na ocorrência policial que você tem é o crime de resistência com emprego de violência, a violência física, a violência factual, e ainda assim o ato se realiza, o indivíduo é levado para a delegacia e ele pode ser submetido ao procedimento do APFD, porque nesse caso o indivíduo vai ser enquadrado pela resistência e, em decorrência da violência real, pelo crime de lesão corporal. Eu passo a ter 2 crimes em concurso. E o que é que a regra manda o delegado fazer? A regra diz que, num caso como esse, o delegado adota a chamada teoria do pior cenário. E na teoria do pior cenário, o delegado pega a pena máxima da resistência, a pena máxima da lesão corporal, soma e chega à conclusão que a soma dessas penas ultrapassa o patamar de 2 anos, afasta o TCO e permite a lavratura de APFD, de auto de prisão em flagrante delito. Beleza? Se ligue nesse detalhe, que eu já vi esse detalhe cair várias vezes em provas de concurso das carreiras policiais, e o que tem de gente aí no meio do mundo que erra essa questão, o que tem de gente no meio do mundo que não está ligado nesse detalhe,
O Flávio está perguntando a teoria. Teoria do pior cenário, que manda pegar as penas máximas e somar. E em relação à absorção da ameaça no crime de resistência, é a teoria ou princípio da consunção. O que me diz que a ameaça está absolvida no crime fim, que é resistência, é consunção. E o que me diz que na delegacia deve haver a soma das penas máximas é a teoria do pior cenário. Beleza? Tranquilo? Novo de lógica? Não, o que afasta a consunção, Fabrício, é o fato do parágrafo 2º dizer, parágrafo 2º 329 dizer, que aplica-se as penas correspondentes à violência. Foi uma opção do legislador. Agora, por que é que em todos esses exemplos eu estou dizendo assim? Não só pode prender se a pena em abstrato for maior que 4 anos. Não, Gustavo, tem nada a ver com isso não, macho. Aí desculpa aí, mas não sei de onde foi que você tirou essa teoria não. GECRIM, infração de menor potencial ofensivo, é pena máxima de 2 anos. Tá certo? Tá lá, artigo 61 da Lei 9.099. Agora, por que eu acho que você está confundindo com fiança, viu? Cadê o nome do cara aqui? Gustavo, acho que você está confundindo com fiança, porque é o seguinte, nos crimes afiançáveis, o delegado de polícia ele pode arbitrar fiança se a pena máxima combinada em lei ao crime for de até 4 anos. Eu acho que é isso que você está confundindo, tá? Se a pena máxima for de até 4 anos. Se passar disso, aí só o juiz pode arbitrar fiança. Pode ser isso. Agora, por que aqui em todos os exemplos eu estou falando o ato se realizou? Porque se o ato não tivesse realizado, aí eu caio na modalidade qualificada. O artigo 129, parágrafo 1º, tem uma hipótese de qualificadora que diz: se o ato, em razão da resistência, não se executa, reclusão de 1 a 3 anos. Aí já deixou de ser infração de menor potencial ofensivo de cara. Independente de qualquer outra coisa, que eu estou na modalidade qualificada. Ok? Beleza? Próximo crime, que é o delito de desobediência. Artigo 330. Desobedecer a ordem legal de funcionário público. Pena de detenção de 15 dias a 6 meses e multa. Perceba que a essência é a mesma da resistência, só que aqui não tem violência nem grave ameaça. A diferença elementar entre resistência e desobediência, entre o 329 e o 330, é que na desobediência não é elementar do tipo, de novo, não é elementar do tipo a questão da violência ou grave ameaça. Na resistência existe uma ordem legal, na resistência existe uma ordem lícita de funcionário público, e eu não cumpro essa ordem do funcionário público. Ponto. Acabou-se. Simplesmente isso. É a oposição à ordem lícita, é o não acatamento da ordem lícita sem violência ou grave ameaça. Eu vou dar um exemplo notório aqui de crime de desobediência. Vamos imaginar que o indivíduo vem guiando o veículo dele, vem conduzindo o seu veículo automotor em via pública, e aí ele observa uma blitz da lei seca, ou uma fiscalização de trânsito que o seja. E o agente de trânsito ou o policial que está desempenhando aquela blitz faz o sinal de parada. Sinaliza para o veículo do condutor e indica que o condutor deve parar. O condutor simplesmente evade-se do local. O condutor simplesmente foge e não acata a ordem de parada. Vai-se embora. Os motoqueiros vão lá e fazem a captura dele. Nesse caso, ele incorreu no crime de desobediência. Ele não acatou a ordem lícita. A fiscalização do veículo é uma ordem lícita. Ele não acatou a ordem lícita de parada. Veja que não teve violência, não teve grave ameaça, ele apenas pinotou. Ele apenas fugiu da blitz, como se diz. Mandaram ele parar, ele não parou. Isso é desobediência. Agora, vamos imaginar uma mudança de cenário. Vamos imaginar que o policial está na frente do carro, está na via pública, em frente, sinalizando que o motorista encosta. E o motorista, para evadir-se, joga o carro em direção ao policial. O motorista, para evadir-se, acelera o carro em direção ao policial. Aí deixa de ser desobediência. Aí já passou a ser resistência. Por que é que passou a ser resistência? Porque o indivíduo opôs-se à execução da ordem de parada com emprego de violência. Ele acelerou o carro para cima do policial. Tem um exemplo muito curioso que é de crime de desobediência. Eu tive a oportunidade de ver, inclusive, as imagens disso,
Já tem algum tempo, acho que tem uns 5 anos, não vou dizer qual foi a cidade não, para não identificar as pessoas envolvidas, mas numa determinada cidade do interior do Nordeste, um indivíduo ele recebeu a ordem de desocupar um local que ele não poderia estar. Não vou entrar em muito detalhe para não identificar o caso, que esse caso é uma repercussão muito grande aqui no interior do Nordeste. O cara, ele estava num local onde ele não podia estar, isso é um fato. E aí ele recebeu uma ordem emanada por um policial militar para sair dali. E o que é que ele fez? Ele se abraçou a uma placa estatigráfica. Giovanni, que diabo é uma placa estatigráfica? Uma placa de trânsito. O cara foi lá e se abraçou, se abufelou com a placa de trânsito. E disse que não ia sair daquele local. Aí os policiais vieram e começaram a puxar ele. Ele usou só o peso do corpo abraçado com a placa de trânsito e os policiais puxando. Tinha hora que os policiais já estavam rindo e puxava ele abraçado e não saía nem com um cacete. Nem a pau, até que chegou uma hora que a placa envergou. Aí ele teve que soltar. Aí levaram ele. Isso é desobediência. Ele não acatou uma ordem lícita, mas não teve violência, não teve grave ameaça, não teve nada. Isso é única e exclusivamente caracterização de desobediência. Agora, isso não é o que estava na imagem. Agora, vamos, situação hipotética. Se quando os policiais viessem puxar ele, ele começasse a chutar os policiais, aí deixava de ser desobediência e passava a ser resistência. Beleza? Novo de loja? Primeira de luxo? Vamos mais. Nós temos também o terceiro crime que eu disse que ia tratar com vocês, que é o crime de desacato, que talvez seja um dos crimes que mais a galera conta lenda nos dias atuais. Desacato, artigo 331 do Código Penal. Desacatar funcionário público no exercício das funções ou em razão dela. Pena de detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Antes mesmo de eu explicar o crime de desacato, eu já preciso dar uma dica para vocês. Existe uma lenda, e se é lenda é porque está errado. Existe uma lenda que diz que desacato deixou de ser crime no Brasil. Eu acho que se brincar, muitos de vocês já escutaram essa lenda. Não, o STJ não considera mais desacato como crime, não. A desacato não pode ser crime porque ele ofende a Convenção Interamericana de Direitos Humanos, o Pacto de San José da Costa Rica, que o Brasil é signatário. Já está errado, o Brasil não é signatário do Pacto de San José da Costa Rica, ele é ratificador do pacto. E a outra coisa errada é que isso não procede. Efetivamente, há alguns anos, considera, não existe isso não, J. Barreto. Ninguém, tanto o STJ quanto o STF, não é mais porque o STF considera, todos consideram. Há alguns anos o STJ inventou de prolatar uma decisão dizendo que desacato não era crime. Um ministro lá do STJ, da 5ª turma do STJ, se eu não me engano foi até o ministro Félix Fischer, disse que desacato não era crime no Brasil porque ofendia a Convenção Interamericana de Direitos Humanos. Isso durou exatos 23 dias. 23 dias. E depois o próprio STJ voltou atrás e disse que desacato era crime. O problema é que isso impregnou no imaginário, no inconsciente coletivo. Impregnou porque tem gente que até hoje diz que desacato não é mais crime e outras pessoas dizem que há uma divergência entre STJ e STF. Bicho, não há divergência e desacato é crime. Desacato é crime. Acabou-se. Se você incorrer na conduta do artigo... Michele, eu estou dizendo que é crime, eu estou afirmando, ela está dizendo que não é. Eu estou afirmando que é, Michele. Certo? Como eu disse, essa história que não é crime, isso é lenda, isso é uma percepção errada do direito. Não há sequer divergência entre STJ e STF, a divergência não existe. Tanto o STJ quanto o STF entendem e reconhecem pela validade e constitucionalidade do artigo 331 do Código Penal e acabou-se. Desacato é crime. Até porque se desacato não fosse crime, meu amigo, o que ia ter de gente aloprando no meio do mundo com polícia aí, não está no gibi. As pessoas querem desculpa para poder aloprar com polícia, com autoridade, para não dar em nada. Pelo amor de Deus, é crime sim, não sou eu que estou dizendo não. É a jurisprudência. Só que aqui tem um detalhe. As pessoas, elas não conseguem, de novo, as pessoas não conseguem enxergar quando é que você estaria diante do desacato.
E quando é que você estaria diante de um crime contra a honra de funcionário público? Que são duas coisas completamente distintas. Eu já vi várias vezes as pessoas tipificarem como desacato o que é, na verdade, crime de injúria, calúnia ou difamação, crime contra a honra do funcionário público. E já vi as pessoas tipificarem como crime contra a honra o que é desacato. E qual é o grande bizu aqui? No crime de desacato, a intenção do indivíduo é ofender, é ultrajar, é menosprezar, é vilipendiar a atividade funcional, a personificação do poder público que está naquele momento sendo desempenhado pelo funcionário. No desacato, você não quer ofender a pessoa, você quer ofender a atividade funcional. Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui para dar uma explicação mais rebuscada. Tem. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer um parêntese aqui no direito penal. Vamos recorrer ao direito administrativo. Mais especificamente, vamos recorrer ao grande mestre Eli Lopes Meireles, tá certo? Eli Lopes Meireles, para mim, é a minha base de direito administrativo. Na época de faculdade, eu estudava pelos livros de Eli Lopes Meireles. Até hoje eu tenho um manual dele aqui, daquela capinha amarela, antigo pra caramba. Pois bem, o mestre Eli Lopes Meireles, ele dizia o seguinte, ele dizia que o Estado, que o ente administrativo é um ser teórico, é um ser incorpóreo, imaterial, é uma abstração jurídica. Só que esse ser teórico, incorpóreo, imaterial, ele precisa no dia a dia se personificar para o trato com os administrados. E ele se personifica como? Ele se personifica através dos agentes públicos e políticos. É claro que aqui a letra da lei usa o termo funcionário público, mas a gente sabe que esse termo funcionário público, é óbvio, é empregado em sentido lato, se referindo a agentes públicos e políticos. Então, segundo Eli Lopes Meireles, o ente administrativo, esse ser teórico abstrato que você só não toca, que é imaterial, ele precisa cotidianamente se personificar aos olhos do cidadão comum. E ele se personifica através daquilo que a lei penal chama de funcionários públicos. Então, por exemplo, imagine só que eu tenho uma bronca para resolver com a prefeitura da cidade do Recife. Eu tenho um problema de IPTU para resolver. Aí eu vou lá na prefeitura da cidade do Recife. Minha bronca é com quem? Com a prefeitura, com o município, com o ente administrativo, como diz o mestre Lopes Meireles, com esse ser teórico. Só que para eu resolver a bronca, eu tenho que falar com alguém. Para eu resolver a bronca, eu tenho que interagir, eu tenho que conversar, eu preciso que alguém personifique, para mim, a prefeitura. Eu preciso que alguém personifique esse ente administrativo com a qual eu tenho uma bronca para resolver. Aí eu chego lá na prefeitura do Recife, puxo uma senha. Tem 10 posições de atendimento, 10 pessoas diferentes no atendimento. Eu fico esperando. A pessoa que está na minha frente é chamada para a posição 2. A minha chamada eu vou para a posição 4. Quando eu sento ali, eu estou interagindo com a prefeitura. Só que eu estou interagindo com a prefeitura personificada entre aspas, no sentido administrativo, naquela pessoa, naquele funcionário público que eu estou interagindo com ele. Essa é a ideia que o mestre Meireles traz. E essa ideia é que nós vamos precisar usar aqui para reconhecer o crime de desacato. No crime de desacato, o ânimos, o dolo do indivíduo é ofender a atividade funcional que aquele funcionário está desempenhando e não ofender ao funcionário. Sabe uma outra lenda na verdade duas lendas, que eu escuto demais o povo falar? Ah não, desacato é porque tem que estar na presença do funcionário público. Desacato é porque o funcionário público tem que se sentir ofendido. Besteira, bicho. Isso é lenda. Pelas 10 chagas de Mané Valentim. Não leve isso para a prova do concurso, não. Isso é. Eu me lembro que no último concurso de delegado aqui em Pernambuco, muita gente dançou porque disse, não, é porque desacato, o funcionário tem que se sentir ofendido. Senão não é desacato. Meu amigo, o desacato ele não é direcionado à pessoa. O desacato é direcionado à atividade funcional personificado naquela pessoa. No crime de desacato não é crime contra a honra. Crime de desacato é crime de particular
contra a administração. No crime de desacato, você não está ofendendo o indivíduo, você está ofendendo a administração pública. É tanto que desacato é crime de ação penal pública incondicionada. Não depende da vontade do funcionário público para que o agente delituoso seja processado, não. No desacato, eu estou ofendendo a função. Então, vamos lá. Volta para o exemplo da prefeitura que eu fui. Eu estou na prefeitura. Eu fui chamado para a posição 4. Eu acho que aquilo que está sendo me passado de opções não é razoável. E eu começo a esculhambar aquela pessoa que lá está. Eu viro para aquela pessoa e digo, isso é um absurdo, vocês querem lascar o contribuinte, aqui é só um bando de come e dorme, a prefeitura não quer resolver nada. Não, isso é desacato da minha parte. Sabe por quê? Porque se eu tivesse sido chamado para a posição 3 e tivesse ficado com raiva, eu teria dito a mesma coisa. Se eu tivesse sido chamado para a posição 5 e tivesse ficado com raiva, eu teria dito a mesma coisa para o atendente da posição 5. Se eu tivesse sido chamado para a posição 10 e tivesse ficado com raiva, eu teria dito a mesma coisa para o atendente da posição 10. Perceba, a minha bronca não é com a pessoa que me atendeu. A minha bronca é com o atendimento do Estado, do ente administrativo que está personificado naquela pessoa. É por isso que você não pode cometer esse erro. É um erro grosseiro das pessoas dizerem que o desacato atinge a honra do indivíduo. Não, o desacato atinge a administração pública. O desacato não sou eu que estou dizendo, não é o código, é crime de particular contra a administração. Se o bem jurídico protegido pelo desacato fosse a honra, não estava nessa parte do código, estava dos crimes contra a honra. E nos crimes contra a honra não tem desacato. Nos crimes contra a honra tem calúnia, injúria e difamação. Ou para seguir a ordem, calúnia, difamação e injúria, respectivamente. Perceber a sutileza do negócio? No desacato eu estou ofendendo o indivíduo que exerce a função. Agora, o desacato só pode acontecer na presença do funcionário público? Não. O desacato não precisa necessariamente ser desempenhado em face. In persona face, como alguns gostam de dizer, na face da pessoa. Basta que seja no contexto da ofensa à atividade nele desempenhada. E eu vou lhe dar um exemplo de desacato. Imagina só a seguinte situação hipotética. O cara foi parado na blitz da lei seca, ou numa blitz de fiscalização de trânsito. Ao ser parado na blitz de fiscalização de trânsito, o agente que fez a abordagem, que ele não sabe nem quem é. Ele poderia ter sido abordado pelo agente da posição 1, da posição 2, da posição 3, da posição 4 e aí sucessivamente. Ele foi abordado pelo agente da posição 2, hipoteticamente. Ele não sabe nem quem é o cara, ele está vendo a farda, não está vendo a pessoa. E aí o indivíduo chega e é abordado e entrega a documentação, habilitação do condutor e documento do veículo. Só que o cara tá puto por ter sido abordado, o cara não queria ter sido abordado. E aí, o funcionário que fez a abordagem saiu do local e disse, cidadão, por gentileza aguarde, que eu vou levar o documento para verificar, para fazer a averiguação do documento. O senhor aguarda aí. O funcionário público da abordagem saiu do local. Aí o cara que foi abordado começa a virar para os outros presentes, inclusive para as outras pessoas que lá estão, e começa a dizer, isto é uma bosta, isso é um come-dorme, isso deve levar muita gás, que abordar cidadão, vai atrás de bandido, cadê que vai atrás de bandido? Ele está ofendendo na presença do funcionário? Não está. O funcionário nem lá está. Mas ele está ofendendo notoriamente a atividade funcional desempenhada por aquele funcionário. Desacato. Acabou-se. Pode ser capturado em flagrante e conduzido, não pode ser preso, porque é infração de menor potencial ofensivo. É procedimento do TCO, já conversamos sobre isso. Mas o cara está ofendendo a atividade funcional por aquele cara desempenhada, ainda que não esteja em persona face. Ainda que não esteja na presença do indivíduo. O indivíduo deu as costas, mas ele está ofendendo a função que naquele momento é personificada. Perceberam? Quem diz isso? Nelson Hungria, Magalhães Noronha, Sérgio Roberto Bittencourt, Rogério Greco, Renato Brasileiro de Lima. É uníssono na doutrina? Não. Que eu me lembre de cabeça, Auri Lopes e Rogério Sanches discordam. Eles entendem que deve ser persona face. Mas até hoje, em concurso de carreira policial, esse exemplo que eu dei sempre foi reconhecido como desacato. Sempre. Tem um caso que foi objeto de tutela da Justiça Federal, não vou dizer o nome da cidade, mas é processo, só que eu não quero identificar pessoas, que foi o seguinte, um passageiro desembarcou, deixa eu ver se ainda tem tempo aqui, um passageiro desembarcou de um voo internacional,
E aí ele foi com um bocado de mala para aquela fila do nada a declarar. Só que aí o pessoal chegou e pediu para ele ir para o raio-x. Passou no raio-x, estava cheio de produto lá, acima do limite de isenção, que é de $500 para quem chega no Brasil por via aérea, tá bom? Eu vejo inclusive algumas pessoas dizendo, não, aumentou para 1.000. 1.000 é o limite para compra e duty free, mas o limite de isenção para você desembarcar com produtos estrangeiros por via aérea é de $500, por via terrestre e marítima, se eu não me engano, são $300. E aí o cara passou no raio-x e foi autuado, e o agente da Receita Federal que fez a autuação saiu para emitir o DARF, se eu não me engano, que é o Documento de Arrecadação Federal, isso mesmo, saiu para emitir o DARF. E aí a pessoa que foi abordada, o cara saiu lá da área do raio-x, da área de fiscalização, foi lá dentro para imprimir o DARF para o cara pagar para poder levar a mercadoria. O cara não estava mais lá, o funcionário público. A pessoa que ficou lá, que foi abordada, morta de revoltada, começou a esculhambar. Começou a dizer, faz isso aí porque tem salário bom. Cadê que vai atrás dos traficantes que chegam com droga? Esse povo aqui só quer lascar o cidadão. Essa merda aí começou a esculhambar. O indivíduo que fez a abordagem estava no local? Não, o indivíduo que fez a abordagem não estava no local. Mas os outros funcionários públicos estavam. Fizeram a captura e levaram para a delegacia da Polícia Federal. Resumo da obra. Quando bateu na justiça, foi reconhecido como crime de desacato. Ainda que a pessoa para a qual o desacato estava sendo direcionado não estivesse presente, porque desacato não atinge o indivíduo, atinge a função pública. Perceberam? Essa é a ideia do desacato. No desacato eu quero atingir a atividade funcional e não o indivíduo em si. Agora vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar, sei lá, meu vizinho aqui de prédio, mora alguns andares abaixo aqui do meu apartamento. Vou dizer só o primeiro nome dele. Muito gente boa, a gente vive jogando dominó aqui no prédio, então estou citando a título de exemplo. A título de exemplo. Isso é uma brincadeira, isso nunca aconteceu, tá? É uma mera situação hipotética. Vai que alguém conhece que eu estou exclamando com um cara. Não, não estou. Eu sei que o indivíduo é delegado da Polícia Federal, ele mora aqui no prédio, a gente convive aqui, quase todos sabem que tem pessoal jogando dominó no prédio, a gente tá jogando dominó no prédio, toma cerveja junto, e eu sei que ele é delegado da Polícia Federal. Aí vamos supor que a gente tá lá embaixo jogando dominó, ou então tá lá embaixo tomando uma na piscina, ou tá lá embaixo os meninos jogando no campinho, a gente conversando, e aí eu começo a discutir com o cara, eu viro pro cara, porque tô puto com ele, digo, fulano, tu é muito corno, macho. Dos delegados da Polícia Federal, tudinho mais corno é você. Isso é desacato da minha parte? Não. Isso não é desacato. Isso é crime contra a honra de funcionário público. Eu estou cometendo, nesse caso aí, um crime de injúria. Eu estou ofendendo a honra íntima do indivíduo. Eu estou externando palavras que demonstram descabo ou menosprezo em relação à sua honra íntima. É crime contra a honra de funcionário público. Porque aí a função está sendo utilizada como elemento de ofensa. Mas a finalidade especial de agir é atingir a honra individual, subjetiva, pessoal da vítima. Perceberam? Deixa de ser desacato, passa por ser crime contra a honra. Giovanni, é porque ele não está exercendo a função? Não, é pelo ânimos. Ainda que ele estivesse exercendo a função. Ainda que ele estivesse exercendo a função. Exemplo, vamos imaginar que eu sou parado numa blitz de trânsito. Voltar para o exemplo da blitz, que é a mais clássica na doutrina. Deixa eu ver se ainda dá tempo. Daí eu tenho 2 minutos. Eu sou parado numa blitz de trânsito e sou abordado por um policial amicíssimo meu. Situação hipotética. Amicíssimo, o cara é amigo meu de longa data. E eu estou errado. Aí o cara vem fazer a abordagem. Eu disse, meu irmão, tu vai me abordar. A gente é amigo desde criança. Ele disse, Giovanni, aqui eu estou trabalhando. Aí eu digo, ô fulano, tu é muito corno, né? Filho de Maria mais eu, filho de Maria três peitos, tu vai abordar teu amigo, vai se lascar, porra. Isso não é desacato. Ainda que ele esteja trabalhando. Porque o meu ânimos específico é atingir o indivíduo. Isso é crime contra a honra de funcionário público em razão das funções. Perceberam? E nesse caso tem uma particularidade. No caso de crime contra a honra de funcionário público em razão das funções, a nossa jurisprudência admite 2 tipos de ação penal. Ela admite ação penal pública condicionada à representação e admite ação penal privada. É uma particularidade. Em crimes contra a honra de funcionários públicos em razão da função, é possível que você tenha tanto uma ação penal privada, queixa-crime, quanto uma ação penal pública condicionada à representação. O intento de um
obsta o intento de outro, por óbvio, em decorrência do instituto da litispendência. Beleza? Mais 1 minuto para o Instagram me derrubar aqui, então 2 recados finais. Espero que vocês estejam gostando dessas lives em época de isolamento social. É a forma que a gente tem para contribuir com vocês aí. E 2 recados. Galera, a promoção de aniversário com 35% de desconto do Jus 21 acaba hoje. Se você quer fazer minha isolada de direito penal, parte especial, esse tipo de análise que a gente faz aqui é uma análise mais simples, mas uma análise mais densa, mais pesada, para você fechar todas as questões de crimes em espécie. Num concurso de Delta, num concurso de Ministério Público, eu recomendo minha isolada de direito penal, parte especial no Jus 21. Está com 35% de desconto até hoje. Nosso curso de delegado do Jus 21, 35% de desconto. Todo o site do Jus 21, incluindo as pós-graduações, com 35% de desconto, termina hoje. Tem pós lá que é quase 4 mil, está por 2 mil e tanto com desconto. E o curso de delegado, o curso de agente, as isoladas para delegado também, as isoladas para agente de polícia, todos eles com 35% de desconto. E o que me deixou muito feliz, nós lançamos a 3ª turma da pós de segurança pública, certo? Nós levamos 1 ano para o MEC autorizar 400 vagas. Esgotamos. O MEC autorizou mais 400 em 2 dias. Esgotamos. E nós conseguimos mais 400 vagas que começaram a ser disponibilizadas agora na segunda-feira. E hoje, a pós em segurança pública do Jus 21 me deixa com orgulho que ela é considerada pelo Ministério da Educação uma das 3 melhores pós de segurança pública do país. Vocês não imaginam como eu fico feliz. E até a pós em segurança pública está com 35% de desconto. Isso me deixa feliz demais. E hoje você vê o MEC autorizando mais 400 vagas. E o que eu fiquei mais feliz, como a pós em segurança pública entrou na promoção, das 400 vagas, hoje é 4ª, né? Eu acho que a gente vai completar as 400 vagas até o final da promoção. Hoje é 4ª. Ontem, terça, tinha 290 e poucas pessoas já matriculadas. Então, muito, muito, muito obrigado pela confiança de vocês. E olha, hoje à noite, tá certo? A gente vai ter uma live 19h30, muito, muito importante. É uma live mais reflexiva sobre o que há de vir. É uma live com Pedro Augusto, que para mim é o cara que traz melhores reflexões. É uma live para a gente tentar entender o momento que a gente está vendo, porque eu estou vendo muita gente falar muita coisa aí que vai cobrar um preço muito alto. Eu estou vendo muita gente falar umas coisas aí que estão me deixando muito preocupado, e eu vou tentar dar minha opinião hoje à noite às 19h30, beleza? Vou pedir um favor a vocês, eu vou dar um print nessa transmissão aqui. Daqui a pouco essa transmissão está no meu canal do YouTube, vou dar um print nessa transmissão e vou postar no meu Instagram. Se você gostou da transmissão, vai lá e deixa um comentário, que isso ajuda o Instagram a mostrar para mais pessoas. E não esquece, até hoje, 35% de desconto em todo o site do Jus 21. Um cheiro para quem for de cheiro. Não, tudo do Jus 21 é online, inclusive após em segurança pública. Tudo do Jus 21 é online. Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.